Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Braskem, uma das empresas mais faladas pelo mercado nos últimos meses, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação da Braskem, uma BRKM5, lá no início de 2013, você teria pagado quase R$14 ali pela ação. Sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, do início de 2013 até o final de 2022, ela já pagou quase R$17 apenas em dividendos por cada ação. Ou seja, você teria um retorno de mais de 123% do dinheiro que você investiu lá no passado, apenas com os dividendos que essa empresa distribuiu nesses anos seguintes. Sendo que, claramente, no gráfico dos dividendos do meio da tela, nós conseguimos ter uma noção que a maior parte desse retorno em dividendos veio apenas nos últimos anos. Mais precisamente no ano de 2021, em que ela distribuiu muitos dividendos. E o seu yield on cost atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, seria de 0, porque nos últimos 12 meses exatos, ela não distribuiu dividendos ainda. Então, não tem como fazer esse cálculo, que seria sobre os últimos 12 meses especificamente. E com o gráfico do meio da tela, nós já conseguimos ter uma noção que essa empresa é uma empresa cíclica, tem períodos ruins em que ela distribui dividendos bem baixos, como 2006 e 2007, ou até mesmo nem distribua, como 2009, 2010, 2013 e 2020. Então, é uma empresa que tende a gerar bons lucros e bons dividendos nos momentos bons, mas não distribui dividendos nos momentos ruins. Acaba sendo bem parecida com a Petrobras, até porque as duas empresas elas têm uma correlação muito clara ali com o petróleo, ok? Bom, agora qual que é o dividend yield histórico dessa empresa? Para quem não sabe, o dividend yield é basicamente os dividendos distribuídos pela empresa num ano específico em relação à cotação das suas ações, ou seja, qual que foi a relevância desses dividendos. E como nós podemos ver no histórico que eu peguei aqui de dentro do site do AGF+, de 2002 até 2022, teve vários anos ali em que ela não distribuiu dividendos. Mas eu peguei e fiz uma média de dividend yield dentre todos os anos em que ela distribuiu dividendos e ficou de 4,2%. Ou seja, mesmo nos anos em que ela veio distribuir dividendos, ela ainda não ficou com um dividend yield tão atrativo assim para uma carteira focada em dividendos de fato. Eu, na minha opinião, na minha análise, eu gosto de empresas que historicamente possuem dividend yield numa média de 5% para cima, porque significa que o mercado sempre precificou essas empresas com múltiplos mais baixos, ou seja, essa empresa permaneceu barata no mercado durante mais tempo, de maneira que os dividendos que ela distribuiu sempre foram minimamente relevantes. E eu coloquei esse 16/21, porque nesses 21 anos aqui que eu analisei, ela distribuiu dividendos em 16 deles. Ou seja, ela teve 5 anos em que ela não fez a distribuição de dividendos. Esse é um outro filtro que eu gosto de utilizar para as empresas da minha carteira de dividendos, que ela não passou. No caso, o filtro é qual? Os últimos 10 anos, ela tem que ter distribuído dividendos em todos esses anos. E nos últimos 10, a Braskem não distribuiu dividendos em 2020 e em 2013 também. Então, ela não passa em mais um filtro da minha carteira de dividendos. Agora, a questão é, nos anos em que ela distribuiu dividendos, eles foram sustentáveis? Aí aqui eu gosto sempre de trazer o payout da companhia. O que é o payout? É o quanto do lucro que aquela empresa está gerando, que ela está distribuindo para os seus acionistas através dos dividendos. E eu tenho uma regrinha de bolso bem básica, que eu gosto de olhar de uma maneira mais generalizada, mas é sempre bom a gente fazer uma análise mais aprofundada em cada empresa, porque cada empresa ali é um case diferente, é um negócio diferente e pode ter diferentes situações ali do negócio e causas ali que podem influenciar. Mas no caso da Braskem, não teve nenhum ano sequer em que ela distribuiu acima do lucro dela, que seria um payout acima de 100%. E
Porém, teve vários anos em que ela distribuiu acima de um payout que eu considero saudável, que fica ali na casa de 60% para baixo. Então, assim, ó, como nós podemos ver, no ano de 2013, 2014 e 2015 ela distribuiu acima desses 60%, então ali para mim já é um ponto de atenção. Apesar de que, nos últimos anos em que ela teve lucros de fato, ela acabou distribuindo um payout mais sustentável. Então, podemos concluir que se ela continuar com essa mesma política que ela teve de 2017 em diante, nos anos em que ela tiver lucro de fato, é provável que se ela continuar distribuindo esse mesmo nível de payout, os lucros serão, ou melhor, os dividendos serão sim sustentáveis. Mas tudo depende do lucro da companhia. Aí aqui eu gosto sempre de trazer se corre algum risco de ser cortado. E como nós já percebemos, nessa empresa tem um risco altíssimo de ser cortado sim. Isso aqui complementa um pouco mais a análise do slide anterior, que se é sustentável. Lá no slide anterior eu normalmente avalio mais o payout da companhia, mas devido aos prejuízos que ela teve em vários anos, nós já tivemos, digamos assim, um spoiler desse slide aqui. E aqui podemos ver que essa empresa ela tem um histórico sim bem conturbado de anos com lucros e anos com prejuízo. E um filtro básico meu é, eu não gosto de empresas tão cíclicas assim para minha carteira de dividendos. Eu gosto de uma carteira de dividendos mais previsível. E se eu for selecionar empresas mais imprevisíveis, mais cíclicas como a Braskem, eu gosto de empresas que nos momentos de alta do ciclo, os momentos bons, ela tem margens bem altas para compensar o momento de baixa do ciclo. E não é a situação da Braskem. É claro que pode ser específico do negócio dela, mas como nós podemos ver, se a gente pegar e fazer uma média de toda a margem líquida dela de 2009 até a atual, fica em 1,3%. E eu gosto de empresas que historicamente têm uma margem líquida acima de 10%. E, para quem não sabe o que é a margem líquida, é basicamente o que sobra no final, o lucro líquido final, em relação ao montante inicial, a geração de caixa inicial que a empresa gera, geração de caixa operacional lá no início. Então, no caso da Braskem, é uma empresa bem mais imprevisível e em termos de margem líquida ela é bem mais ineficiente e insegura que várias outras empresas do mesmo setor que ela. Aí, de acordo com o histórico dela, quando que ela costuma fazer anúncios de dividendos? Isso aqui é muito interessante porque se a gente quer receber dividendos dessa empresa e acredita que o preço dela no mercado está barato, a gente pode se adiantar momentos antes do anúncio, comprar, e quando ela faz o anúncio, normalmente o mercado precifica aquela ação com uma alta devido a esse anúncio. Então, normalmente ela costuma fazer anúncios pelo histórico dela, pelo menos o que consta no site do AGF+, é em abril e em outubro, ok? E eu sempre gosto de trazer esse mapa de calor aqui que recentemente o Status Invest adicionou no site deles, principalmente com a data, os meses de pagamento de dividendos dessa ação, porque isso aqui é muito interessante para a gente montar nosso calendário de recebimento de dividendos. E como nós podemos ver que nesse histórico de 2007 até 2022, o mês em que ela mais pagou com frequência foi abril, em 33% dos anos. Mas como nós podemos ver, nos últimos anos, mais especificamente, é mais provável ela distribuir em maio ou em dezembro. Isso considerando o ano de 2018 até 2022, ok? E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nos últimos 10 anos, caso você tivesse investido nessa empresa? Bom, como eu já coloquei aqui no slide, se a gente não considerasse os dividendos que a empresa pagou, sua rentabilidade teria sido de cerca de 187%, que não é uma rentabilidade ruim, mas para um período de 10 anos investidos, não é uma rentabilidade que chama muito a atenção.
Mas se a gente considerar os dividendos pagos, aí já tem um salto bem melhor, bem mais interessante, para cerca de 349%. Não é uma rentabilidade ainda que se iguala a várias small caps, por exemplo, que a gente tem na Bolsa Brasileira, mas já é uma rentabilidade mais aceitável para um período tão longo como 10 anos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia. Inclusive, eu vou trazer mais alguns vídeos sobre a Braskem aqui no canal. Mas se você quiser deixar alguma sugestão de alguma outra empresa que você gostaria de ver aqui no canal, que você gostaria que eu analisasse e trouxesse os dados históricos, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e assim que possível eu vou trazer essa sugestão aqui para o canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!